Olá, tudo bem? Eu sou Juliana, esse é o Mistérios com Juliana, e hoje a gente vai falar de um livro que eu não sei, na verdade, quando foi a última vez que ele foi lançado no Brasil. Porque esse livro é do Sidney Sheldon, ele se chama A Herdeira, e minha mãe encontrou ele num sebo pra mim. Inclusive, eu não tenho mais esse livro nas minhas mãos porque eu já repassei ele pra frente, porque eu já li e eu saí do Rio, então eu deixei o livro, né? Eu tô tentando não ficar carregando muitos livros assim comigo. Primeiro eu tenho que contextualizar quem era Sidney Sheldon, porque eu sei que ele não é um autor que todo mundo conhece, embora ele seja um dos 10 autores de ficção mais vendidos em todo o mundo, porque ele foi um autor de mistérios. Sidney Sheldon, ele morreu no final dos anos 2000, se não me engano. Ele escreveu diversos livros, peças, inclusive musicais. Ele começou fazendo musical na Broadway. E ele é muito conhecido por seus seriados de TV. E quando eu digo seriado de TV, eu não falo assim qualquer seriadinho. Ele é o cara que criou a Ginny Eugênio. Eu não sei a idade das pessoas que assistem esse canal, porém eu assisti muito Ginny Eugênio, embora eu prefira Feiticeira. Mas, então, a Ginny Eugênio é uma criação dele. Aí vocês já podem imaginar que ele, de fato, era uma pessoa muito famosa, né? Ele veio de uma família muito pobre e tudo mais, ele começou a escrever, foi pra Hollywood e conseguiu fazer esse sucesso. E com isso, ele começou a escrever livros de mistério. Geralmente mais de assassinatos, thrillers e tudo mais. E esse livro, que se chama A Herdeira, Bloodline em inglês, acaba sendo um dos mais famosos dele, porque ele acabou virando um filme, e um filme com a Audrey Hepburn. Esse filme é de 79, inclusive está no YouTube, que nem... Gente, eu tô numa onda de livros adaptados para filme que estão no YouTube, né? Eu vou deixar aqui embaixo. Eu assisti esse filme, eu achei bem ruim. E olha que eu amo filmes de Audrey Hepburn, mas eu já explico o porquê. Porque agora a gente vai falar do livro, e aí eu acho que vocês vão entender um pouquinho mais o meu problema com esse livro. Aqui a gente está acompanhando a família Roth, que é uma família herdeira, né, de muitos anos, de uma indústria farmacêutica. É a maior empresa farmacêutica do mundo, seria assim. E daí, o criador dessa família, a gente acompanha um pouco a história dele, mas o que ele fez foi o seguinte: ele só passava as ações da empresa para pessoas da família, para os seus descendentes. Então a intenção dele é que essa empresa nunca vire pública, porque aí os herdeiros dele, daí o título, A Herdeira, possam continuar tomando conta da companhia. Então, a última pessoa que se chama Roth, de fato, é o Sam Roth, e daí os outros são os primos deles, são os primos dele, isso mesmo. E daí, só que são primas e um primo. Um primo, ele mora na Inglaterra. Cada parte da família tá em um país diferente, porque o progenitor fez isso, enviou um filho para cada país para eles tomarem conta das empresas Roth naquele país. Então, o Sam, ele é dos Estados Unidos. Você tem a parte inglesa da família, que é o Sir Alec, que é ele que toma conta, que ele é um primo do Sam. Na França, a gente tem a Helene, que é a prima deles, só que ela não... Gente, ela é uma mulher, né? Como que ela vai tomar conta de uma empresa? Insira sarcasmo, né? Então é o marido dela, e o marido dela é um cara que é muito, muito abusado por ela. Então o sonho dele é poder sair desse casamento. Então o Sir Alec tá também num casamento infeliz com uma mulher muito mais nova que ele, que sai com vários outros homens e tudo mais. Aí a gente tem a parte da Itália, que é... Eu esqueci o nome dela, é Simonetta? Acho que é Simonetta o nome dela. Mas quem toma conta da empresa é o marido dela, que é um cara que tem duas famílias. Tem ela, e eles têm 3 filhas, e tem a amante, que tem 3 filhos. E ele, obviamente, também precisa de dinheiro para se livrar dessa confusão que ele se meteu com a amante. E aí a gente tem a parte da família da Alemanha, que é uma mulher que ela vive meio que, em que o marido toma conta de tudo que ela faz, ela não pode fazer nada e tudo mais. E o marido dela é bem mais novo que ela, e ele quer esse dinheiro também. Então, todos os primos querem vender a empresa, querem que a empresa vire pública para eles poderem vender as ações deles e assim fazer dinheiro. Mas o Sam é o único que tá redundante, falando, não vou fazer isso. E o Sam é o único que é o Roth ainda. E ele tem uma filha. E essa filha que ele sempre ignorou meio que durante a vida inteira, mas quando ela foi ficando mais velha, ela começou a meio que se meter, tentando ajudar o pai a entreter os outros empresários e tudo mais. Então ela foi fazendo isso. E ele tem o braço direito, que é o Reese. O Reese, ele faz tudo da empresa. E ele é um cara de 20 e poucos anos que tinha intenções estranhas com a filha dele quando ele tinha 15. Mas tudo bem, isso é um livro dos anos 70, né?
absurdo. E daí o que acontece? Sam Roth morre, é uma morte suspeita, acreditam que alguém, né, matou ele. E aí a filha dele, que é Elizabeth, agora ela tá com 24 anos, ela é a herdeira, tandan, e ela não só toma conta da empresa, mas ela também mantém a posição do pai de não vender. E daí diversos acidentes estão acontecendo, a gente tem praticamente um serial killer, assim, na verdade a gente tem um serial killer à tona, porque tem uma trama paralela, que é basicamente dando a entender que o assassino do Sam Roth tá matando mulheres pela Europa, e as mulheres elas morrem com uma fita vermelha no pescoço e tudo mais. Não darei mais detalhes sobre os assassinatos, porque esse é um vídeo do YouTube, não queremos, né? Não queremos que esse vídeo caia daqui. Então, se você... Embora, o estranho é que o filme desse livro tá no YouTube na íntegra. Que eu fiquei meio chocada, falei, gente, podem passar cenas assim no YouTube? Aparentemente pode. Mas, bom, então a Elizabeth, ela tá tentando descobrir quem é o assassino. E a gente chega, ela meio que está nessa coisa óbvia de que é ou o primo dela ou os maridos das primas dela. Então, e os atentados começam a ser pra vida dela também. Então, é isso. Não vamos dar mais spoilers. Eu achei que era uma coisa muito óbvia pra mim quem era o assassino aqui. E quando eu fui ver o filme, pra mim ficou ainda mais óbvio, porque eles nem tentam esconder desde o início. Mas eu acho que é importante dizer que o livro eu achei ok, tá? Eu não achei tão ruim quanto eu imaginei que fosse ser quando eu vi. Porque assim, eu caí nele meio que de paraquedas, aí eu fui dar aquela olhada no Goodreads pra ver os reviews, né? E eu vi umas pessoas falando que odeiam esse livro. Eu achei interessante, tá? Eu achei bem escrito. Eu falei, nossa, que legal, devo ler mais Sidney Sheldon. Porque, eu vou abrir um parênteses aqui. Uma das minhas bisavós, ela tinha, tipo, uma biblioteca na casa dela, ela tinha todos os livros da Agatha e ela tinha todos os livros do Sidney Sheldon. Então, eu sempre identifiquei muito o Sidney Sheldon com essa questão de livros de mistério, mas eu nunca tinha lido um livro dele. Então, esse foi o primeiro, irei continuar a ler. Mas, bom, voltando à questão do filme. Esse filme é um filme que, assim, os críticos odiaram e eu também odiei. Porém, quando eu fui tava vendo aquela mania, né? Quando a gente vê vídeo no YouTube, quem não desce pros comentários pra ver o que as pessoas estão falando? Eu vejo as pessoas falando que amam esse filme, o que eu fiquei meio surpresa, inclusive. Mas eu acho que a maior questão do livro e do problema com o filme é que, assim, a Elizabeth tem 24 anos. Esse filme foi feito em 79, foi lançado em 79, né? Então deve ter sido feito em 78. Eles conseguiram a Audrey Hepburn pra fazer a Elizabeth. Mas aí ela já tava mais velha, né, gente? Pelo amor de Deus. Os filmes que a gente mais pensa nela são dos anos 60, 70. Até, não, 60, 50, 60, né? Então, ela já era uma senhora mais velha, era uma mulher mais velha. Então, eles meio que envelheceram Ellie Reese. E assim, eu acho que parte da história dela, parte da história da Elizabeth se perde muito porque ela é mais velha. Então, a gente não acompanha ela como criança, como adolescente. Certas coisas, certos comportamentos, pra mim, Alice, eu fico pensando, se eu tivesse só visto o filme sem ler o livro, eu ia falar, mas por que essa mulher é tão imbecil? Sabe? Porque eu acho que envelhecer a personagem, eu acho que eles não fizeram essa transição muito boa, né? Mas bom, é isso. Inclusive, um dos primos é tirado do filme. A parte da Alemanha, da família, não está no filme. Mas assim, se vocês quiserem ver roupas dos anos 70, cenários dos anos 70, aí tá legal. E assim, eu acho também que é interessante porque muitas pessoas têm só a ideia da Audrey Hepburn muito nova, aqui a gente tá vendo ela atuando mais velha, ela continua sendo ótima atriz, eu nunca vou questionar ela como atriz, o problema não era, o problema é o filme. Eu achei um pouco desconexo, assim. Mas o livro, quem tiver curiosidade, leia. Gente, vamos ler Sidney Sheldon, entendeu? Agora eu fiquei assim, falando, gente, eu quero ler os outros livros dele. Ele tem séries, ele tem os livros que são famosos, que são só os livros, né, que nem esse. E eu fiquei curiosa, então eu queria saber quem aqui já leu Sidney Sheldon? Alguém já viu algum dos filmes dele? Quem é que via Ginny Eugênio também? Deixa aqui embaixo, porque eu quero saber, eu quero indicações, na verdade, de outros livros dele pra eu ler, porque eu achei divertido. Eu achei que é simples, é aquela coisa que você sente, você lê rápido, sabe? Então, por favor, me mandem indicações de livros de Sidney Sheldon ou de outros autores que vocês acham que eu deveria ler, tá bom? Então, até semana que vem e tchau!